Treino em foco, análise de exercício. O exercício que nós vamos analisar hoje é a remada na máquina. Confira aí. Olá pessoal, tudo bem? Como o Jefferson já colocou na abertura, hoje nós vamos analisar o exercício de remada na máquina. Esse exercício ele é vinculado e pretende-se trabalhar com ele a musculatura das costas, particularmente a musculatura que faz um movimento que nós chamamos de adução das escápulas, ou seja, aproxima tanto a escápula do lado direito quanto a escápula do lado esquerdo para o centro, aproximando as escápulas, portanto, da coluna vertebral. E aí, obviamente, para fazer esse movimento, existe um movimento de ombro, da articulação do ombro, existe um movimento da articulação do cotovelo, que o Jefferson vai executar agora aqui. Então, existem músculos envolvidos no ombro, músculos envolvidos no cotovelo, mas a ênfase maior é na musculatura das escápulas, aduzindo e aduzindo as escápulas, trabalhando o trapézio romboide. Se nós analisarmos o movimento do ombro, essa abdução transversal do ombro, deltoide posterior trabalha fortemente nesse movimento. E como nós temos também uma flexão do cotovelo, contração da resistência do peso, nós temos também os flexores do cotovelo, particularmente o bíceps braquial entrando nesse trabalho. Então vejam bem, existe uma abdução transversal do ombro, isso faz com que o deltoide posterior trabalhe fortemente no trabalho, analisando a articulação do ombro. E como nós temos também uma flexão do cotovelo para tracionar o peso, para tracionar a quilagem, nós temos aí os três flexores do cotovelo, particularmente o bíceps braquial entrando com um pouco mais de acentuação nesse trabalho. E a musculatura fortemente envolvida, e a maior musculatura envolvida, é como eu falei para vocês, a musculatura de escápulas, que aduzem e abduzem, ou seja, o trapézio, desde a porção superior, porção medial e porção inferior, e os romboides, maior e menor, que tem como função básica e primordial aproximar as escápulas da coluna vertebral e fazer o movimento de abdução com a carga. Então aproxima as escápulas e volta. Esse é o movimento básico que para o Jefferson fazer de novo, para a gente poder fazer mais algum comentário. Ó, vejam bem, movimento do ombro, segura um pouquinho aqui, Jefferson. Ó, se nós fizermos uma anatomia palpatória no deltoide posterior, nós temos uma tensão grande, no deltoide anterior bem baixa, bíceps braquial, uma tensão bem grande, tríceps braquial, mínima tensão. Ok, já. Então isso prova que tríceps braquial é antagonista, isso também prova para nós, através da anatomia palpatória, que o deltoide anterior é antagonista desse movimento, e ficando os agonistas do movimento, como eu disse, deltoide posterior e os flexores do cotovelo, tendo como motores primários e principais a musculatura das costas. Aqui tem um ponto importante em relação aos exercícios de remada com peso livre. Nós temos o anteparo vertical, que ele obviamente ele tem pinos que a gente pode adaptar a distância dele em relação à máquina. Esse anteparo vertical da máquina ele tem uma função fundamental durante a execução desse exercício. Se o Jefferson executasse exatamente o mesmo exercício sem esse anteparo, a tensão na barra de braço aqui iria elevar o corpo do Jefferson, impulsionar o corpo do Jefferson à frente. Para ele evitar essa força da carga tensionando o corpo dele à frente, ele teria que contrair fortemente eletores da espinha. Mas vejam bem, esse movimento para frente ele não ocorre. Por que ele não ocorre? Justamente devido ao anteparo vertical. Vejam bem, se nós agora vamos fazer a carga do aparelho para frente, esse movimento não ocorre porque o anteparo vertical do aparelho ele evita, impede esse movimento. Com isso, a musculatura paravertebral, especificamente os eretores da espinha, que sustentariam essa tendência do tronco e à frente, eles não são acionados, porque um anteparo da máquina cumpre a função muscular que eles teriam que fazer se não houvesse esse anteparo da máquina. No restante do aparelho da execução é tudo muito simples. O indivíduo senta, alinha bem a coluna vertebral, mantém suas curvaturas normais, uma flexão de quadril, uma flexão de joelho, os pés posicionados sobre a base da máquina, que é justamente para ser colocado os pés, e o indivíduo está pronto para executar. O detalhe principal é achar essa distância do anteparo vertical adequada para que o indivíduo consiga estender completamente o cotovelo e ainda ter tensão da barra. Lembrando que nessa extensão completa do cotovelo nós temos um ponto de descanso da máquina. Então eu posso executar até o final do movimento e tracionar, só que eu devo lembrar que no final do movimento eu tenho um ponto de descanso. Pedi para te parar em 3 pontos aí para a gente fazer uma anatomia palpatória. Tensiona atrás e para bem atrás.
Nesse ponto nós fizemos a anatomia palpatória, tensionamos, identificamos, tensão grande, ok, no meio, segura. Nós identificamos principalmente em deltoide tensão completa, agora estende lá. Isso, só sustenta o peso, estende, sustenta. Nós podemos verificar que o deltoide, usando o deltoide posterior como critério de análise do ponto de descanso, nós podemos ver que nessa posição ele tem um alinhamento completo, ele só está sustentando a posição, nós não temos o trabalho de deltoide posterior. Então, ir até o final do movimento é um ponto de descanso. Então, aqui os pontos básicos. Sentou na máquina, a máquina já vai ajustar fortemente a posição, já vai me deixar completamente adequado para a posição. Identifico a distância do anteparo vertical, posiciono os pés, alinho a coluna vertebral e executo o movimento. Dinamicamente, vou estar trabalhando a musculatura das costas, trapézio romboide, ombro, deltoide posterior e os flexores do cotovelo estão atuando. Então, máquinas, de uma forma geral, e particularmente a remada na máquina aqui, são estruturas de treinamento mais adequadas para o indivíduo iniciante, já que molda a posição e execução. Claro que aqui nós temos uma pequena variávelzinha, que é com questão a pegada do Jefferson. Vejam bem, nessa pegada, o Jefferson se encontra com a mão em posição neutra, entre supinação e pronação. Faz o movimento agora, Jefferson. Pode ver que agora o movimento do Jefferson não é tanto a abdução, ela é mais extensão do ombro. Os flexores do cotovelo trabalham da mesma forma, mas como o movimento é mais de extensão, latíssimo do dorso começa a participar e trapézio e romboides participam um pouco menos, participam ainda de forma significativa, mas um pouco menos que antes, e o latíssimo do dorso trabalha um pouco mais forte devido à pegada entre pronada e supinada, pegada neutra. Então vocês podem ver que tem uma variação de pegada que vai envolver um pouco mais o latíssimo, um pouco menos aí o trapézio romboide, mas são variações, a posição está moldada, está adequada na máquina e aí pode ser executado. Então essa eu acho que são as principais colocações, né, dessa imagina. Tem mais alguma para colocar? Não, João, já foi contemplado tudo, só o pessoal conseguir lembrar bem do exercício. Questão de posicionamento, você não vai precisar de tanta musculatura sinergista para estabilizar o movimento, porque a máquina já aprende bastante nesse quesito. Principalmente colocar uma grande concentração na execução para você não tracionar demais com um lado do braço, com um braço esquerdo ou com um braço direito, por exemplo. Poder fazer aí uma execução simétrica, tanto na variação com a pegada, você fazendo uma abdução transversal do ombro, quanto fazendo uma extensão do ombro. Colocar nesses pontos também a questão de quilagem, cuidar para não colocar uma quilagem exacerbada, onde você vai perder a perfeição na técnica de execução do exercício. Cuidado então com esses detalhes que o Jefferson muito bem lembrou aqui, principalmente com a simetria da execução. Durante o exercício, sempre está prestando muita atenção nesse quesito. Eu acho que as informações importantes aí, quanto à execução da remada na máquina, nós passamos hoje para vocês. Então, um grande abraço, pessoal, até sexta-feira que vem com uma análise de um novo exercício. Tá lá. Ou seja, de todo o arco de movimento desse grupo muscular, ele já se encontra com um bom grau de encurtamento passivo, não está gerando tensão para isso, pelo fato da minha posição adotada para a execução do exercício, passivamente ele já se encontra encurtado, e dessa forma se tem pouca margem de encurtamento para o trabalho de tornozelo, que é o